Shalom, líderes de sucesso. Reverendo Fábio Silva, daqui de Goiânia. Eu quero compartilhar com vocês nesta manhã algumas revelações, uma palavra que vai te encorajar na sua fé, que faz parte do coach ministerial. Eu quero compartilhar essas 3 palavras com vocês e eu tenho certeza que depois dessas 3 palavras a sua vida nunca mais será a mesma. A primeira coisa que eu quero dizer é acerca do conhecimento. Oséias capítulo 4, versículo 6, a palavra do Senhor diz que o povo de Deus, em especial não somente aqueles que estão lá fora, aqueles que estão vivendo uma vida de pecado, uma vida sem Deus, mas eu quero dizer acerca do povo que também está dentro da igreja. É esse o motivo ao qual Deus ele fala conosco lá no livro de Oséias. O meu povo, Jesus está dizendo, o meu povo está sofrendo por não ter o conhecimento, por não ter o entendimento. Primeiro, nós precisamos ter uma fé que ela produza resultados. A Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que não vemos e a convicção daquilo que se espera. Poxa, a fé ela é importante e ela precisa de ajuda. Se eu tenho a fé, eu tenho que saber usar a fé. Uma coisa é você ter fé na bênção, você acreditar na bênção. Outra coisa é você acreditar que você é a bênção. Então existem 2 moldes da fé. Tem gente que acredita na bênção. Poxa, eu acredito que minha vida pode ser transformada, pode ser abençoada. Sim, a pessoa só está acreditando na bênção, mas a fé verdadeira que produz resultado na vida humana é aquela que você professa, poxa, a minha vida, ela não pode ser abençoada, ela é abençoada. A minha vida, ela não pode ser transformada, ela é transformada. Eu sou transformado, eu sou liberto, eu sou abençoado. Minha família é abençoada. Você entendeu? Então, isso é a fé que produz resultado. Agora, a fé ela tem que ter o conhecimento. Então, se você sabe o conhecimento da fé, já é outra coisa. A história muda. Porque tem gente que não tem o conhecimento da fé. Tem gente que não sabe o significado da fé que produz resultado. Igual Jesus disse, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda e dizer esse monte, ergue-te daqui, ele tem que se erguer. Agora, se a pessoa não tiver a revelação e o conhecimento da fé, a pessoa vai pensar que é um monte de barro. Mas não é. É os problemas, é as dificuldades, é as situações difíceis. É isso que Jesus estava falando, né? Jesus estava dizendo ali, naquela parábola do grão de mostarda. Então, primeiro você precisa ter a revelação e o conhecimento da fé. O que é fé? Fé. A fé é uma palavra pequena, de 2 letras, mas que, porém, a fé, ela sendo uma palavra pequena, ela produz um grande resultado na vida humana, na minha vida e na sua vida, querido. Então tem o extraordinário conhecimento da fé. O povo de Deus está perecendo por não ter conhecimento da fé. Por isso que estão perecendo na fé. A pessoa professa uma fé em Deus, que a fé não é tão aquela certeza, não é acreditar que a pessoa é a bênção,
que a pessoa já tem um milagre, que a pessoa já é transformada, já é liberta. Entendeu? Então, primeira coisa que ajuda na nossa fé, para que a nossa fé produza grandes resultados e uma vida com razão de ser vivida, é o conhecimento. Você precisa ter o conhecimento da sua fé. A outra coisa, você pode ter a fé e você pode ter o conhecimento que ajuda a produzir resultados. Só que você precisa também dessa segunda coisa, que é chamada a prática. A prática também é outra coisa importante. Tiago, capítulo 1, versículo 22, diz que nós precisamos não somente ser ouvintes da palavra de Deus, mas também praticantes. Porque se o homem é apenas ouvinte e não pratica a palavra, ele engana a si mesmo. Então, para você ver, se você conhece a fé e você coloca em prática tudo que é passado pelo seu pastor, pela aquela pessoa que está te acompanhando, pelo seu líder, pelo seu coach, é o seu treinador. Se você coloca na prática, eu tenho certeza que a sua vida muda, que a sua vida melhora. Porque tudo assim, tudo que é colocado no altar, tudo que é passado do altar para a igreja, se a igreja ela tem um conhecimento e ela coloca na prática, aí a fé dela gera grandes resultados extraordinários. Eu nunca vi na minha vida, uma pessoa que ela tenha fé extraordinária, ela tenha certeza, e aí ela tem um conhecimento daquela fé que ela tem. E ela coloca essa fé em ação, em prática. A Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Então ela vai lá e coloca a fé em ação na prática. E ela chega diante do altar. Eu nunca vi uma pessoa chegar diante do altar e dizer: poxa, pastor, poxa, reverendo, poxa, bispo. Eu nunca vi, eu pratiquei a palavra, só que não produziu resultados. Eu nunca vi isso na minha vida. Sabe por quê? Porque quando você tem o conhecimento e você tem a prática, aí aquela fé gera grandes e ótimos resultados na sua vida que você nunca imaginou em ter. Então, é isso que acontece. Toda pessoa que vem diante do altar, que coloca a palavra de Deus em prática, com certeza a vida muda, a vida é transformada, a vida é abençoada, em nome de Jesus. Então, primeira coisa, conhecimento. A segunda coisa, a prática. Agora, a terceira coisa, a repetição. Repetição, ela é a mãe do aprendizado. Ok? A repetição é a mãe do aprendizado. Então, para você ver que eu tenho aprendido, nós temos sempre passado isso com a igreja, passado isso para aquelas pessoas que estão conosco, que o seguinte: sendo a repetição a mãe do aprendizado, para você gerar hábitos, para você criar hábitos, você precisa fazer a mesma coisa durante 21 dias. 21 dias você fazendo a mesma coisa. Por quê? Porque se você tem um conhecimento e você tem a prática da palavra de Deus, só isso não vai adiantar. Porque tem gente que diz: poxa, eu vou praticar. Eu conheci, agora eu vou praticar. Mas a motivação daquela pessoa pelo conhecimento e a prática é só um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, aí a pessoa para, esquece. Mas nós precisamos da terceira coisa. E a fé, com essa terceira coisa chamada repetição, ela produz grande resultado. Repetição, você precisa repetir todos os dias. Não importa os problemas, as dificuldades, o desânimo, as situações difíceis que você pode estar passando, mas continue repetindo os seus hábitos. Continue repetindo a sua prática na palavra de Deus. Continue conhecendo, lendo as Escrituras Sagradas, porque a Bíblia, ela se renova de dia em dia. Continue praticando. Continue dentro da palavra. Continue fiel a Deus dentro da palavra de Deus. Repetindo sempre, porque é a mãe do aprendizado, a repetição. Então, queridos, é esse aí, a minha mensagem é essa. E também nós teremos aqui amanhã, sexta-feira, da libertação total.
às 18 e às 19 horas, com a campanha